Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos conversar sobre as Confissões de Santo Agostinho. Essa minha edição digital do Kindle é publicada pela editora Paulus, é uma editora especializada em livros religiosos. A versão física dela tem 456 páginas. Do que eu gostei dessa edição? Todas as frases do Santo Agostinho que são marcadas nesse livro, que tem alguma referência bíblica, e praticamente todas as frases têm, são marcadas com nota de rodapé, colocando lá o trechinho da Bíblia, de onde ele tirou aquela fórmula, aquela frase, aquela expressão. E eu achei isso muito impressionante, porque é como se ele soubesse a Bíblia de cor. Eu não sei se outras edições dessa obra, inclusive tem uma bem interessante da Companhia das Letras do selo Penguin, eu vou deixar a capa aqui para vocês, elas contêm todas essas referências da mesma forma que essa da editora Paulus. Mas, de toda forma, eu achei muito legal isso, porque a gente vai vendo as referências da Bíblia que ele vai fazendo ao longo de toda a obra, são inúmeras, é muito impressionante isso. E esse livro, atualmente, eu estou gravando essa resenha em março de 2023, está disponível no Prime Reading. Então, se você é assinante do Amazon Prime, você tem acesso a esse livro gratuitamente, o que também é muito legal, né? Muito bem, além desse livro aqui, para fazer essa resenha, eu utilizei também este outro aqui, Santo Agostinho, a vida e a obra de um filósofo a serviço da humanidade. Esse livro foi me emprestado por ninguém menos que pela minha avó. Então, muito obrigada, vó, por ter emprestado esse livro. Um beijo pra você. E se vocês quiserem deixar um comentário para ela aqui, podem deixar, eu transmito todos os recadinhos para ela, tenho certeza que ela vai amar. Então, nesse livro aqui do Fábio Dionisi tem um panorama geral da vida, das obras do Santo Agostinho, das influências de filosofia, um pouco do contexto histórico. É bem legal para quem está começando a conhecer, a escrita é bastante simples, né? E o que eu gostei muito desse livro é uma tabela que conta todas as principais obras do Santo Agostinho, em ordem cronológica. Então, achei bem legal, porque para quem está querendo se aprofundar na obra dele, é legal, né? Ter um roteiro, assim, a seguir. Bom, Santo Agostinho nasceu e morreu no país que hoje é a Argélia, no século IV depois de Cristo. E nessa época a Argélia era parte do Império Romano. Ele nasceu no ano de 354, na cidade de Tagaste. Torna-se professor de gramática e retórica. Ele é filho de um pai pagão e de uma mãe profundamente cristã, que posteriormente vem até ser canonizada, é a Santa Mônica de Hipona. E no início ele não se dedica à prática religiosa, ele vive uma vida normal aí, né, de prazeres e tudo mais, né? Digo normal, mas bem entre aspas, porque nós vamos ver aqui nas Confissões que esse livro vai ser uma autobiografia. Ele vai ao mesmo tempo fazer confissões a Deus, ele vai se arrepender de seus pecados e vai contando toda a sua história para nós. Então, aqui na edição da editora Paulus, tem no começo do livro a introdução que conta uma cronologia da vida e obra dele, o que é muito bom, porque ao longo do livro, como vai ter aquele formato um pouco mais diferente de texto, é interessante a gente já conhecer, já saber o que vai acontecer na vida dele, tanto aqui na introdução desse livro, quanto nesse livro de apoio, né? A gente encontra essa história da vida dele, porque assim a leitura fica mais fácil, porque esse livro não tem uma leitura muito fluida. Como ele é uma mistura de autobiografia, com filosofia, com teologia, com reflexões, os acontecimentos da vida dele vão sendo narrados, tudo bem que de uma forma organizada, cronologicamente, mas o formato não é tão amigável para a gente pensar assim, o que aconteceu primeiro, em seguida, em seguida, em seguida. Então, de início, ele não era católico, a sua conversão se deu aos 32 anos de idade, foi batizado pelo Bispo Ambrósio, que foi também um grande mentor de Santo Agostinho, e junto com ele foi também batizado o seu filho, um filho que ele teve fora do casamento, sobre o qual ele vai comentar também ao longo do livro das Confissões. Esse livro foi escrito, então, no final do século IV, quando ele já tinha cerca de 40 anos. Aqui na minha edição diz que esse livro foi escrito por volta dos anos 397 e 398. Já aqui neste, diz que o livro foi escrito entre os anos de 397 e 401 depois de Cristo. Então, nessa altura, ele já é bispo em Hipona, já é convertido, e ele vai, então, fazer essas confissões a Deus, contando a sua história, refletindo sobre diversos temas. É importante colocar aqui o período histórico. A importância de Santo Agostinho é muito grande para a doutrina da Igreja Católica, justamente porque no ano de 313
foi promulgado o Edito de Milão pelo imperador Constantino, e assim teve fim a perseguição aos cristãos, que já vinha acontecendo de forma muito intensa desde o início do século. Então, com o Edito de Milão, a prática do cristianismo passou a ser livremente permitida no Império Romano. Então, nessa época, a cidade onde Santo Agostinho nasceu, morreu Tagaste, né, fazia parte do Império Romano, e por isso as confissões são uma obra muito inicial do cristianismo e vão conversar muito também com a filosofia antiga da Grécia. Então, por isso esse livro é muito importante até para quem não é cristão, para quem não tem uma religião definida, para quem não pratica uma religião, porque ele traz essas bases do cristianismo, que, sem dúvida alguma, é fundamental para a formação da cultura ocidental, não é mesmo? Eu mesma gosto de dizer, né? Eu mesma não pratico nenhuma religião, mas eu venho de uma família católica, eu entendo a importância desse conhecimento na minha vida, né? Não há dúvida nenhuma de que ter algum conhecimento sobre Bíblia, sobre a religião católica, sobre o cristianismo é importante para a gente ter cultura geral. É como eu falo sobre mitologia. A gente chega num museu, a gente conhece a obra, a gente consegue identificar ali numa pintura, numa escultura, o que é, porque você tem um conhecimento de mitologia. E eu percebo que é muito importante também ter um pouco desse conhecimento em relação ao cristianismo, ao catolicismo, porque, afinal, muito da arte tem a ver, tem essa temática religiosa. Então, mesmo que a gente não pratique, não tenha essa fé particularmente, eu entendo que é algo muito importante de se aprender. E eu tenho tentado conhecer mais sobre isso. Inclusive, se vocês tiverem mais conhecimentos específicos sobre Santo Agostinho, sobre a filosofia da Igreja Católica, sobre teologia, deixem aqui nos comentários que eu aprendo muito com vocês também. Estou aqui nessa jornada buscando aprender mais sobre esse tema. As ideias da filosofia que vão influenciar bastante Santo Agostinho são principalmente as ideias da filosofia de Platão, notadamente a ideia da imortalidade da alma, o corpo sendo só uma morada de algo eterno que está no mundo das ideias e que tem aí essa origem divina, né? Ele vai utilizar bastante também a referência do mito da caverna, lá da República do Platão. De que forma? O conhecimento do bem não é possível através dos sentidos, do que está no mundo dos sentidos. O mito da caverna, de uma forma muito simples, significa que você tem que buscar fora do mundo dos sentidos e daquilo que você está vendo através de estudo, purificação, buscar realmente esse conhecimento além desse bem maior que está fora, né? E aí ele vai adaptar isso para a doutrina cristã, colocando como a busca de Deus e dessa purificação através da leitura das escrituras, desse estudo, como sendo o objetivo dele para sair da caverna, que é aquela vida que ele tinha anteriormente, focada apenas nos sentidos, nos prazeres, sem essa busca de Deus, sem essa busca dessa purificação da alma, que seria a felicidade completa, a busca dessa realidade final, né? Então, ver o sol ali do lado de fora da caverna é ver o bem, é ver Deus. Por isso que essa ideia da filosofia de Platão influencia bastante Santo Agostinho aqui. Uma outra ideia de Platão que é muito importante aqui para esse livro que nós vamos comentar é a ideia da memória da alma. Porque já que a alma vem do mundo das ideias, ela sabe tudo o que é perfeito. O mundo das ideias é o mundo das formas, onde as coisas têm as suas formas ideais, onde tudo existe da forma mais perfeita e completa possível. Só que quando essa alma sai do mundo das ideias e vem para o mundo dos sentidos, ela se esquece do que ela viu lá no mundo das ideias. Mas ela não se esquece completamente, ela tem o que se chama de reminiscências. E essa pequena lembrança é o que faz, o que impele o homem para a busca do bem, para a busca da felicidade, para a busca do eterno, para a busca desse contato com Deus e dessa saída da caverna. Então essa ideia é muito importante. Santo Agostinho vai trazer várias referências a essa ideia quando ele vai falar da sua própria busca por Deus. Nesse texto que mistura autobiografia, filosofia, teologia e interpretação da Bíblia, nós vamos conhecer então a história do Santo Agostinho e vamos mergulhar nessas questões filosóficas. É um texto lindíssimo, como eu disse, não é só para quem é religioso, é para quem quer ter um conhecimento geral mesmo sobre a filosofia cristã, que é, sem dúvida, uma das bases da nossa civilização ocidental.
E esse narrador em primeira pessoa, que é o próprio Santo Agostinho, vai conversar com Deus e vai contando os episódios mais importantes da sua vida, se confessando, se arrependendo dos seus pecados e refletindo sobre temas muito importantes e temas universais também. De um ponto de vista, claro, confessional cristão, mas são temas que tocam a todos nós. E nesse ponto é importante dizer que ele mesmo vai questionar o uso desse livro, que é tão pessoal, né? São confissões altamente pessoais, para as outras pessoas. Qual seria a utilidade dessa sua obra? Então ele vai dizer num trecho aqui: mas a quem narro eu esses fatos? Não a ti, meu Deus, mas diante de ti, aos meus semelhantes, ao gênero humano, aqueles que mesmo pouco numerosos, venham a volver os olhos para estas páginas. E para quê? A fim de que eu mesmo e os que me lerem pensemos de que abismo profundo devemos clamar por ti. Ele sabe que é um livro pessoal, mas que pode ter uma grande utilidade para quem quiser ler, né? O livro é dividido em 10 capítulos ou 10 livros, que são a autobiografia do Santo Agostinho desde a sua primeira infância, composta das memórias que ele obtém através dos pais, dos relatos dos pais, principalmente da mãe, sobre a sua primeira infância, depois passa a sua adolescência, sua vida adulta, como que ele trabalhava com a aula de retórica, a época em que ele foi adepto do maniqueísmo, depois finalmente a sua conversão ao cristianismo. Depois de toda essa parte da biografia, nós temos um capítulo de transição em que ele vai fazer uma reflexão muito profunda sobre o tempo e sobre a memória, capítulo excelente para a gente pensar, vou comentar sobre ele. E depois, ao final, nós temos 3 capítulos de reflexões sobre os 2 primeiros capítulos do Gênesis. Na verdade, sobre aqueles versículos que contam sobre a criação até o 7º dia do descanso de Deus. E vocês não vão acreditar na quantidade de reflexões que tem em 2 capítulos, os 2 primeiros capítulos da Bíblia. E vamos falar disso mais adiante, mas vamos lá. Vocês conhecem aqui o estilo do canal, eu não vou ficar aqui fazendo um resumo da obra, até porque este é um vídeo de análise. E eu vou trazer então reflexões, as principais que eu identifiquei para mim ao longo da leitura, e as lições, aprendizados que eu tirei desse livro, as impressões de leitura que eu tive e que eu espero que sejam de valor para vocês também. Muito bem, primeira reflexão importante que eu tirei desse livro, que é a ideia de Santo Agostinho de que a vida sem Deus não é uma vida real com R maiúsculo, é essa realidade. Porque logo no início ele vai dizer que ele perdeu tempo lendo obras como a Eneida, obras mitológicas, né? Ele vai fazer uma crítica inclusive à mitologia, porque ela traz uma ilusão, né? Ela aproxima o homem dos deuses e traz essa ilusão mesmo para nós de que nós somos próximos de Deus, quando na verdade somos completamente distantes, é impossível chegar, nem que seja um pouquinho ali perto de Deus. Somos todos grandes pecadores, cometemos muitos erros e tudo mais. Então a mitologia teria aí um problema ao colocar defeitos nos deuses e com isso aproximar o homem dessa condição, ou dar pelo menos essa ilusão, né? Ele diz: não foi em teus livros que li sobre Júpiter tonante e adúltero, 2 atos que de certo ele não podia praticar simultaneamente. Mas assim foi representado, para que fôssemos levados a imitar um verdadeiro adultério, iludidos por um trovão imaginário. Seria mais exato dizer que Homero, inventando tais coisas, atribuía qualidades divinas a homens viciados, a fim de que os vícios não fossem considerados como tais, e quem os comete pareça imitar, não homens corruptos, mais divindades celestes. Bem, vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem que eu amo ler texto de mitologia, mas o que eu tiro desse trecho, desse pensamento do Santo Agostinho? Que a gente deve ter cuidado com aquilo que nos inspira, com aquilo que nos se apresenta para nós como bem, e a gente acaba imitando. Então todo tipo de influência que a gente tem na nossa vida, a gente tem que ter uma visão crítica dela para ver se ela é realmente boa, para ser aplicada por nós, para a gente copiar, mimetizar na nossa rotina, ou não, né? Se ela é um vício ali disfarçado de bem, se tem alguma coisa ali meio estranha que à primeira vista não pareça tão estranha assim. Uma outra reflexão importante é sobre o mal. O que é o mal? Quem criou? Se Deus não criou o mal, por que permitiu que assim existisse, né? Bem, ao longo da leitura a gente vai perceber que na concepção de Santo Agostinho o mal é a ausência de bem. Porque se Deus é bom o tempo todo e cria apenas coisas boas e perfeitas, o mal seria onde Deus não criou, né? Mas a gente ainda cai na pergunta, né? E ele vai responder essa reflexão: por que isso foi permitido?
ele diz que Deus é ordenador e criador de tudo o que existe na natureza, com exceção do pecado, de que és apenas regularizador. Então, dessa forma, o pecado existe, mas não por criação de Deus, apenas por a presença dele é permitida porque ele tem ali uma função, nem que seja levar os homens a partir de um certo ponto a buscar Deus. Uma outra reflexão importante é sobre a natureza do mal. Seria o mal algo absoluto? Se o mal é absoluto, o que é a nossa justiça? A quem se aplica a nossa justiça? Bem, como nós vamos ver aqui, se tratando de uma autobiografia, ele vai contar lá desde a primeira infância, né? O que ele fazia, como ele vivia e tudo mais. E como as crianças também são pecadoras. Ele não exime as crianças do pecado, por mais inocentes que elas possam ser, ele não coloca essa inocência como algo a livrar as crianças do pecado. Inclusive, um dos primeiros episódios de pecado de que ele se lembre, que ele vai comentar, é justamente o roubo de peras. Na companhia de alguns amiguinhos, ele vai lá e furta algumas peras de um pomar de um vizinho. Ele vai dizer: nosso prazer era apenas praticar o que era proibido. Eis o meu coração, Senhor, o coração que olhaste com misericórdia no fundo do abismo. Que o meu coração te diga agora o que procurava então, ao procurar o mal sem outro motivo que não a própria malícia. Ele vai dizer: poxa, eu conseguiria ter peras muito melhores do que aquelas que eu roubei pelo meu esforço, então por que eu fiz isso? Justamente porque não tinha outro motivo que não a própria malícia. Bem, lendo esse trecho, vendo essa descrição que ele conta do furto das peras e desse grande pecado que ele cometeu ainda na infância, com essas más companhias, eu tive algumas impressões. A primeira delas é impossível atender aos elevados padrões de Deus. Como eu já comentei lá naquele primeiro momento sobre mitologia, diferentemente da ideia da mitologia de ter uma certa proximidade entre deuses e homens, colocando os defeitos ali nos deuses, né? O Deus que é louvado aqui por Santo Agostinho, ele é tão perfeito e tão elevado que me parece impossível chegar perto que seja, dos padrões que ele exige ali, né? Daquele elevado padrão moral, ético, né? O homem não consegue atingir essa perfeição e é muito difícil, porque, como nós vamos ver aqui, Santo Agostinho era um homem que teve uma vida, olha, assim, se o furto das peras, né? Se a gente analisar as nossas condutas com o rigor moral que ele aplica a si mesmo aqui no furto das peras quando ele era criança, nossa, difícil, né? Onde a gente vai parar então, né? Assim, muito complicado. E essa impossibilidade de atingir essa perfeição, ela não é uma ideia nova, né? Inclusive, eu vou comentar com vocês, nós vamos ter aqui até num texto clássico indiano, nos Yoga Sutras de Patanjali, essa impossibilidade de atingimento da perfeição pelo homem. Digamos, é tão impossível chegar, né? Mas e aí? Então, se é tão impossível, se é tão distante, se a criança que roubou uma pera já é um pecador e parece que irreparável, o que a gente vai fazer? Não nos desesperemos. As reflexões que eu tirei aqui desse trecho são a importância da gente analisar as companhias, o que a gente pode fazer, e também buscar o fruto do nosso próprio esforço, ao invés de nos apropriarmos do esforço do outro. E muitas vezes esse furto, ele não é necessariamente algo tão palpável quanto o furto de uma pera. Mas às vezes se apropriar de um conhecimento, se apropriar de algo, uma ideia do outro, sabe? Às vezes a ideia do furto, às vezes tem essa faceta mais sutil que às vezes a gente não percebe. Então refletir sobre isso e sempre buscar a veracidade nas nossas ações. Essas ideias também não são exclusivas daqui, também estão nesse livrinho aqui dos Yoga Sutras de Patanjali. Inclusive eu pretendo fazer uma resenha específica sobre esse livro, muito interessante, muito antigo. Também fala sobre isso, sobre esses padrões éticos. E ainda voltando à ideia de que se nós nunca vamos atingir o padrão esperado por Deus, né, ou colocado ali, né, aquele padrão elevadíssimo moral e ético, o que é a nossa justiça? A nossa justiça aqui, o nosso direito, o que a gente está tentando fazer? Né? A gente está tentando imitar uma justiça de Deus? A gente está tentando criar um julgamento? Claro, a gente sabe que as justiças, né, para quem se crê e tem essa fé católica, não se confundem, a justiça dos homens e a justiça de Deus, é completamente diferente. Mas pensando na nossa justiça aqui,
como que a gente vai ter uma base? O nosso direito positivo, ele tem um pouco de uma base de um direito natural. E aqui a gente tem dois trechos que me chamaram muita atenção pensando nesse ponto de direito e justiça. Ele vai dizer: desconheci a verdadeira justiça interior que não julga pelos costumes, mas pela retíssima lei de Deus onipotente, com a qual se devem conformar os costumes das nações e dos tempos. Ela permanece a mesma sempre em qualquer lugar, sem se alterar, enquanto mudam as nações e os tempos. De acordo com essa lei, viverão na justiça Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e todos os outros que Deus louvou por sua própria boca. Depois ele vai ainda complementar. Por acaso a justiça é desigual e imutável? Não, os tempos que ela preside não caminham da mesma forma, e justamente por isso se denominam tempos. Os homens cuja vida terrena é breve são incapazes de harmonizar as razões válidas em séculos passados e de outros povos, que escapam à sua experiência com os dados que a própria experiência lhes fornece. Então, por isso que a gente vai ver que o direito natural, ele tem uma base mais atemporal, por assim dizer. É um padrão ético ali que não se altera com o tempo. Já o direito positivo, não. Ele vai tendo que se adaptar com as mudanças das circunstâncias, da sociedade e tudo mais. E se a gente considerar que nós estamos, então, de alguma forma, imitando a justiça de Deus, ela tem que ter um fundamento. O nosso ordenamento tem que ter um fundamento ali de cumprimento. Porque o Santo Agostinho vai dizer: o pacto fundamental de toda a sociedade humana é de fato a obediência ao próprio rei. Muito mais, então, se deve obedecer sem hesitar às ordens de Deus, rei de toda a criação. E qual seria, então, o nosso fundamento secular? Lendo isso, lendo essa ideia aqui desse fundamento incontestável aí da ordem da justiça divina, em relação ao direito positivo, eu me lembrei da teoria de Hans Kelsen, que a gente tem a pirâmide do ordenamento jurídico, no topo dele está a Constituição, e existe uma norma hipotética fundamental que determina o cumprimento da Constituição. Então existe aí um paralelo entre esse cumpra-se a ordem de Deus, em relação à justiça divina, ao direito natural e tudo mais, e no nosso direito positivo, a norma lá, a hipotética fundamental de Kelsen, cumpra-se a Constituição. Foi muito legal, assim, lembrar. E é também por esse ponto que é importante conhecer esse tipo de pensamento, porque às vezes a gente está aqui estudando, por exemplo, o direito positivo, vê essa teoria, e não faz esse paralelo, porque não conhece aí o pensamento, por exemplo, de Santo Agostinho. Então, gente, é cultura geral, vale muito a pena a gente conhecer esses textos clássicos, enriquecem muito o nosso conhecimento, são uma coisa maravilhosa da gente aprender. E ao longo dessa autobiografia, ele vai também descrever como encontrar Deus. Ao longo da sua vida, ele viveu na luxúria, ele viveu na bebida, no jogo, no prazer, teve um filho fora do casamento que foi batizado junto com ele posteriormente, ele teve ali essa vida desregrada, né, que ele diz. E quando ele está próximo à sua conversão, ele tem uma espécie de epifania, porque ele escuta vozes de crianças brincando e elas estão dizendo: toma e lê, toma e lê. Ele imagina que isso seja uma brincadeira das crianças, mas quando ele escuta isso, ele pensa nas escrituras, porque já há algum tempo ele já havia abandonado o maniqueísmo e já estava acompanhando os sermões lá do Bispo Ambrósio, já estava tendo um contato maior com as ideias cristãs. A própria mãe dele, né, vinha falando: meu filho, você poderia se converter, como seria bom. Ela sofre muito por ele, por essa vida que ele decide levar. E quando ele escuta esse toma e lê, ele resolve ir lá pegar a Bíblia e ele abre em qualquer página e simplesmente para e vai ler o que está escrito, aquela mensagem que vem para ele. E justamente a mensagem é sobre abandonar a vida de prazeres, abandonar a vida terrena, assim, desses prazeres carnais e buscar essa iluminação, esse crescimento, buscar Deus através do estudo das Escrituras. Então ele fala que ele nem termina de ler, que aquilo já foi o suficiente, que já foi o despertar dele para esse caminho de iluminação. E essa ideia de encontrar Deus através do estudo da Escritura, através dessa racionalidade, desse trabalho racional mesmo, não basta apenas viver, existe uma intenção, uma busca desse conhecimento específico, essa devoção. Nós vamos ver esse tema não apenas em Santo Agostinho, mas também no próprio Platão, né? Porque se Deus, que é o bem, não está no mundo dos sentidos, é só através da razão que o homem sai lá da caverna e consegue ver o sol lá fora, consegue ver o bem, a realidade, porque o que ele via na caverna são só as sombras das verdadeiras formas que estão lá no mundo de fora. Então, através dessa leitura das Escrituras, do estudo dos textos sagrados, é que o homem faz esse caminho de racionalidade para fora da caverna.
e também aqui nos Yoga Sutras de Patanjali, que sintetiza o conhecimento espiritual de muitos séculos anteriores à escrita da obra. Mas aqui esse livro, que é uma obra filosófica fundamental para o yoga, vai tratar sobre essa busca de Deus. E aqui não existe um cunho religioso no sentido Deus A, B ou C. É uma questão de divindade. A divindade fica à escolha do praticante. E aqui nesse livro, Patanjali vai dizer no capítulo da prática do yoga o seguinte: o ajustamento da ação, Kriya Yoga, é o sacrifício purificador, Tapas, a busca do saber interior, Swadhyaya, e a entrega ao Ishvara, Ishvara Pranidhana. O ajustamento da ação, que é a busca final do yoga, segundo aqui essa obra, compreende então a entrega ao Ishvara. Ishvara é uma espécie de uma devoção a Deus, ao Deus de sua escolha. Então vejam que só dessa forma, com essas etapas de sacrifício purificador, busca do saber interior, que também compreende a leitura de escrituras aqui nessa obra, no contexto dos Yoga Sutras, e a entrega com essa devoção ao Senhor, é a única forma de fazer esse ajustamento da ação. Então são ideias que, de uma certa forma, através da leitura da escritura, também aparecem aqui em Santo Agostinho. E sobre Deus não estar no mundo dos sentidos, não estar no mundo físico e não ser possível de apreensão simplesmente pelos sentidos, também teremos um trecho aqui em que Patanjali diz: falta de sabedoria é a percepção da eternidade, pureza, bem-estar e individualidade naquilo que é perecedor, impuro, desagradável e não individual. Então não existe sabedoria se você tenta buscar esses atributos que são divinos, eternidade, pureza, né, em coisas que não são perenes, são coisas aqui do nosso mundo. E é por isso que existe essa falta de sabedoria, e para suprir essa falta de sabedoria você tem que ter o autoestudo, o estudo das escrituras, a devoção, essa prática que é uma prática de uma vida, para conseguir ter uma ação ajustada ao bem, né? Ajustada a essa realidade maior. Achei muito interessante a gente fazer esses paralelos entre obras. Ler esses grandes clássicos promove isso na gente. Então, por isso que eu sempre incentivo aqui no canal a leitura de clássicos. Outra reflexão importante: Deus, religião e morte. Num dado momento aqui da vida de Santo Agostinho, um amigo dele muito próximo vai falecer, vai cair doente. Ele até vai ser batizado no meio desse processo da doença, vai ter uma melhora, mas ele finalmente vai morrer. E o que eu gostei dessa parte é que o fato do amigo não ter nenhum nome definido, ele comenta sobre outros amigos, comenta os nomes dele, mas esse que morre não tem um nome aqui, ele não fala qual que é o nome desse amigo. E a falta desse nome torna essa situação e a reflexão sobre o que é viver e passar por um processo de luto muito mais palpável. Ele faz um estudo desse sentimento da perda de uma forma muito maravilhosa e muito honesta. Como tudo nesse livro, existe uma grande honestidade da parte dele, né? E ele diz assim: parecia-me estranho que a vida continuasse para os outros mortais, já que estava morta a pessoa que eu tinha amado, como se ela não devesse morrer nunca. E temia a morte, talvez por não querer que morresse inteiramente aquele que eu tanto amara. E aqui há o papel da memória como um conservador daquela pessoa que se foi. Porque se ela deixa de existir no plano material, apesar da imortalidade da alma e todo esse tema que a gente já comentou antes, se ela deixa de existir nesse plano, a única forma dela seguir existindo é através da memória. E aí, se você deixa de existir também, a memória daquela pessoa também vai morrer. E é disso que viria o nosso medo de morrer também. É uma reflexão, assim, muito interessante, né? O capítulo sobre a conversão me trouxe uma experiência de leitura muito enriquecedora, porque, para mim, o que esse livro mostrou, não só nesse capítulo, mas no geral, é o que é crer, o que é ter uma fé de uma forma incondicional em algo, essa crença tão profunda que leva o autor a escrever essas confissões, que leva ele a refletir sobre a vida, essa crença nessa verdade única que não está sujeita a nossas imperfeições. Eu achei isso muito bonito, além do que o texto é maravilhoso, a escrita de Santo Agostinho é linda, sabe? Então eu vejo que essa
essa ideia dessa verdade distante que a gente às vezes não atinge, é inspiradora para qualquer crença, independente de você ser cristão ou não, ou mesmo não ter nenhuma religião. É interessante entender um pouco sobre o raciocínio, o que leva, o que está na base dessa crença, porque às vezes a gente vê de fora e não entende. E aqui com esse livro eu tive um contato mais profundo com esse tipo de pensamento mesmo, e torna a gente mais tolerante, mais compreensivo, e por que não um pouco mais sábio também, né? E no capítulo de transição, Santo Agostinho vai tratar sobre as memórias, sobre o tempo, e é um capítulo de leitura difícil, não que o resto do livro não seja, mas ele já começa a fazer essas reflexões bem filosóficas, bem abstratas, e a gente tem que ler com bastante atenção para não se perder ali. E ele vai sustentar que nós somos, então, o emaranhado das nossas memórias, as nossas lembranças, e que tem que existir uma forma da gente buscar e ordenar essas memórias no que ele chama de palácio da memória, de forma a ter essa coesão na nossa personalidade, na nossa vida, porque nós não somos nada mais do que a justa posição das nossas memórias, lembranças, aprendizados, tudo mais. E aqui é interessante lembrar daquela ideia das reminiscências do Platão, que eu comentei lá no começo do vídeo, porque a reflexão que ele vai fazer aqui, todo ser humano busca felicidade, mas se a gente perguntar o que é felicidade, dificilmente alguém vai saber responder de uma forma assim objetiva, direta. Mas se você perguntar para qualquer pessoa se ela quer ser feliz, ela vai dizer inegavelmente que sim, sempre vai dizer. Então, como isso acontece? Se você não sabe dizer o que é felicidade, por que você certamente diz que sim quer ser feliz? E a resposta está nessas reminiscências, porque diante da imortalidade da alma, quando a nossa alma estava lá no mundo das ideias, nós vimos o que é felicidade. A gente esqueceu quando veio aqui para o mundo, mais nessas encarnações, segundo essa ideia da alma imortal, nós esquecemos o que é a felicidade, mas existe ali uma pequena lembrança daquela felicidade, aquela reminiscência. Então, por isso que nós queremos ser felizes. E, segundo Santo Agostinho, a felicidade nada mais é do que a busca de Deus, encontrar Deus, e Deus é a representação total ali e inequívoca da felicidade. Nas reflexões sobre tempo, a gente fica aqui pensando sobre a criação, sobre a nossa limitação para compreender o que é o tempo. Porque ele vai dizer, passado e futuro existem ou não? Aí ele vai começar a refletir. Se o passado é só uma lembrança e o futuro é só uma expectativa, eles só existem na nossa mente, certo? Porque há um segundo atrás já era passado. E daqui a uma hora ou daqui a um minuto vai ser o futuro, E o que eu penso daquilo é só uma expectativa, é uma ideia que eu tenho no presente do que vai ser. E o passado é uma ideia que eu tenho no presente do que foi. Se o passado é longo, se ele é curto, os nossos esforços para medir o tempo, se existe uma unidade fundamental do tempo, é um infinitésimo lá do tempo, se existe, ele também vai refletir sobre isso. Ele vai chegando num ponto em que a conclusão é de que nós só temos o tempo presente, que também tem lá, assim, se é que ele existe, porque se não existe essa unidade fundamental, existe o presente ou não? Ou a gente está sempre nesse ponto que não tem materialidade e só tem passado e futuro, Quando ele chega nessa conclusão de que a gente só tem o presente e que você tem lembranças, expectativas e atenção, não pude deixar de lembrar, obviamente, das práticas que a gente conhece hoje, de mindfulness, de atenção no momento presente. Porque é justamente isso, a palavra que ele usa é atenção no presente. E o presente é a única coisa que a gente possui, ainda que seja de difícil compreensão. E também me lembrei, além do mindfulness, me lembrei também de um trecho das meditações do Marco Aurélio, também temos resenha dele no canal, em que ele diz: não se perde o que passou nem o futuro, pois como tirar de uma pessoa aquilo que ela não possui? Tudo o que se tem é o presente, e a perda daquilo que não se possui não é possível. Vejam que legal, A gente vai fazendo essas relações entre as obras. E para concluir, o livro termina então com as reflexões sobre os 2 primeiros capítulos do Gênesis. E a leitura desse trecho foi altamente reveladora para mim, porque ele vai pegando linha a linha do que está escrito, do primeiro dia até o 7º, e vai questionando
E o que é interessante é o seguinte, a primeira vez que eu li, eu imaginei uma certa coisa, uma certa sequência de acontecimentos, a gente imagina algo ali segundo aquela descrição. Só que aí, ele vai debulhar aquelas frases e aí você pensa, gente, é impossível, eu nunca pensei sobre isso. Então um exemplo, ele vai dizer, tá lá, no início Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí ele vai perguntar, início de quê? Que início? Início de quê? Tinha um antes desse início? O que marca o início do tempo? O que Deus fazia antes de criar tudo isso? O céu, quando ele fala Deus criou o céu e a terra, esse céu é metafísico ou é o firmamento? E aí ele vai concluir, fazendo todo um raciocínio, que é o céu metafísico. O firmamento, ele está compreendido no conceito de terra. Tá, então o que é a Terra? A Terra é todo o universo existente? É todo o universo físico? É só o nosso planeta? É só o local físico ou é o local físico e os seres que habitam? Porque diz que a Terra era sem forma. Sem forma e vazia. E aos poucos isso foi tomando forma de planeta, tomando forma de universo, tomando forma disso tudo, mais seres, animais, seres humanos, né? Que abismo é esse? E aí você vai falando, gente, não é possível que tudo isso a gente pode tirar, né? Ter essas dúvidas todas lendo só o comecinho ali da Bíblia. Quando ele trata dessas incontáveis possibilidades de interpretação, a gente pode entender até como uma crítica à própria redação da Bíblia. Que ele vai atribuir a Moisés, né? Ele vai dizer que Moisés escreveu ali esse início, e que, bom, talvez não esteja tão bom assim, já que tem tantas possibilidades de interpretação, né? A gente pode ver dessa forma, como uma crítica ao texto, ele fazendo uma crítica à Bíblia. Mas nós podemos ver também de um outro ponto, porque em seguida ele diz que ele não quer ser tão soberbo a ponto de ignorar essa possibilidade de que Moisés compreendeu tudo isso e colocou de uma forma que possibilitasse todas essas interpretações. Então ele assume a possibilidade de incontáveis interpretações, todas corretas, porque Moisés com certeza teria vislumbrado todas essas interpretações. E isso me passa uma ideia de tolerância das infinitas possibilidades de interpretações da Bíblia que a gente tem no mundo. Eu gostei bastante de pensar dessa forma, não ver apenas como uma crítica que ele faz ao texto mesmo, mas também como uma forma de tolerar outras interpretações, pois todas elas seriam possíveis e verdadeiras, desde que se trata da Palavra de Deus. Bem, as Confissões foram então uma leitura belíssima, instigante, complexa. Esse livro me chamou a atenção para coisas que eu nunca tinha pensado, me estimulou a fazer relações com outras obras, outros clássicos que eu conhecia, repensar diversas coisas, questões de alma, questões de tempo, memória, da nossa importância, o que a gente está aqui, para que nós estamos aqui no mundo. E mais importante de tudo, me fez ter uma visão do que é a fé verdadeira, como que essa crença em algo muito superior e muito perfeito pode determinar as ações, os pensamentos, realmente guiar a vida de uma pessoa. Sabe, como isso pode ser capaz de transformar a vida de alguém. Esse livro realmente me trouxe muito aprendizado. Como todo grande clássico, eu recomendo demais a leitura. Mesmo que você não concorde com tudo que ele diz, mesmo que essa não seja a sua fé, eu acho que vale muito a pena a gente conhecer, ter essa curiosidade de expandir horizontes, de praticar até mesmo a tolerância enquanto a gente está lendo um livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, curtam, comentem, compartilhem, deixem aqui as suas impressões. Eu vou adorar saber de vocês. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.